Boa tarde, meus irmãos. A paz do Senhor a todos. Estamos aqui para ler mais um capítulo da Palavra do Senhor, né? Estamos no capítulo 22 do livro de Josué. E começa assim o capítulo. Josué abençoa e manda para casa as 2,5 tribos, né? Que é Ruben, Gade e meia tribo de Manassés. Então, Josué chamou os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés e lhe disse: Tendes guardado tudo quanto vos ordenou Moisés, servo do Senhor, e também a mim me tendes obedecido em tudo quanto vos ordenei. A vossos irmãos, durante longo tempo até o dia de hoje, não desamparastes, antes tivesse o cuidado de guardar o mandamento do Senhor vosso Deus. Tendo o Senhor vosso Deus dado repouso a vossos irmãos, como lhes havia prometido, voltai-vos, pois, agora e ide-vos para as vossas tendas, a terra da vossa possessão, que Moisés, servo do Senhor, vos deu da além do Jordão. Tendo cuidado, porém, de guardar com diligência o mandamento e a lei que Moisés, servo do Senhor, vos ordenou, que ameis o Senhor vosso Deus, andeis em todos os seus caminhos, guardeis os seus mandamentos e vos achegueis a ele, e o servais de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Assim Josué os abençoou e os despediu, e eles se foram para as suas tendas. Ora, Moisés dera a herança em Bazã a meia tribo de Manassés, porém a outra metade deu Josué entre seus irmãos, daquém do Jordão, para o ocidente. E Josué ao despedi-los para as suas tendas, os abençoou. E lhes disse: Voltais às vossas tendas com grandes riquezas, com muitíssimo gado, prata, ouro, bronze, ferro e muitíssima roupa. Reparti com vossos irmãos o despojo dos vossos inimigos. Assim os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés voltaram e se retiraram dos filhos de Israel em Siló, que está na terra de Canaã, para se irem à terra de Gileade, a terra da sua possessão, de que foram feitos possuidores, segundo o mandado do Senhor, por intermédio de Moisés. Versículo 10. O altar junto ao Jordão. Vindo eles para os limites pegados ao Jordão, na terra de Canaã, ali os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar junto ao Jordão, altar grande e vistoso. Os filhos de Israel ouviram dizer: Eis que os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar defronte da terra de Canaã, nos limites pegados ao Jordão, do lado dos filhos de Israel. Ouvindo isto, os filhos de Israel ajuntou-se toda a congregação dos filhos de Israel em Siló para saírem à peleja contra eles. E os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés enviaram os filhos de Israel para a terra de Gileade. Finéias, filho de Elezer, o sacerdote, e 10 príncipes com ele, de cada casa paterna um príncipe de todas as tribos de Israel. E cada um era a cabeça da casa de seus pais, entre os grupos de milhares de Israel. Indo eles aos filhos de Ruben, aos filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, a terra de Gileade, falaram-lhes, dizendo: Assim diz toda a congregação do Senhor: Que infidelidade é esta? Que infidelidade é esta? Que cometeste contra o Deus de Israel, deixando hoje de seguir o Senhor, edificando-vos um altar para vos rebelardes contra o Senhor. Acaso não nos bastou a iniquidade de Peor, de que até hoje não estamos ainda purificados? Posto que houve praga na congregação do Senhor, para que hoje abandoneis o Senhor? Se hoje vos rebelais contra o Senhor,
amanhã se irará contra toda a congregação de Israel. Se a terra da vossa herança é imunda, passai-vos para a terra da possessão do Senhor, onde habita o tabernáculo do Senhor, e tomai possessão entre nós. Não vos rebeleis, porém, contra o Senhor, nem vos rebeleis contra nós, edificando-vos altar, afora o altar do Senhor, nosso Deus. Não cometeu Acã, filho de Zera, infidelidade no tocante às coisas condenadas? E não veio ira sobre toda a congregação de Israel? Pois aquele homem não morreu sozinho na sua iniquidade. Eles responderam, os filhos de Ruben, os filhos de Gad e meia tribo de Manassés, e disseram aos cabeças dos grupos de milhares de Israel: o poderoso, o Deus, o Senhor, o poderoso, o Deus, o Senhor, ele o sabe, e Israel mesmo o saberá. Se foi em rebeldia ou por infidelidade contra o Senhor, hoje não nos preserveis. Se edificamos altar para nos apartarmos do Senhor, ou para sobre ele oferecermos holocaustos e oferta de manjares, ou sobre ele fazemos oferta pacífica, o Senhor mesmo de nós o demande. Pelo contrário, fizemos por causa da seguinte preocupação: amanhã vossos filhos talvez dirão a nossos filhos: que tendes vós com o Senhor, Deus de Israel? Pois o Senhor pôs o Jordão por limite entre nós e vós, ó filhos de Ruben e filhos de Gade. Não tendes parte no Senhor, e assim bem poderiam os filhos apartar os nossos do temor do Senhor. Pelo que dissemos: preparemo-nos, edifiquemos um altar, não para holocausto, nem para sacrifício, mas para que entre nós e vós, e entre as nossas gerações, depois de nós, nos seja testemunho, e possamos servir ao Senhor diante dele com os nossos holocaustos e os nossos sacrifícios e as nossas ofertas pacíficas, e para que vossos filhos não digam amanhã a nossos filhos: não tendes parte no Senhor. Pelo que dissemos, quando suceder que amanhã assim nos digam a nós e às nossas gerações, então responderemos: vede, o modelo do altar do Senhor que fizeram nossos pais, não para holocausto, nem para sacrifício, mas para testemunho entre nós e vós. Longe de nós rebelar-nos, aleluia, contra o Senhor e deixarmos hoje de seguir o Senhor. Edificamos altar para holocausto, oferta de manjares, o sacrifício, afora o altar do Senhor nosso Deus, que está perante o seu tabernáculo. Ouvindo, pois, Finéias, o sacerdote, e os príncipes da congregação, e os cabeças dos grandes e milhares, dos grupos de milhares de Israel, que com ele estavam, as palavras que disseram os filhos de Ruben, os filhos de Gade e os filhos da meia tribo de Manassés, deram-se por satisfeitos. E disse Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, os filhos de Ruben, aos filhos de Gade e aos filhos de Manassés: hoje sabemos que o Senhor está no meio de nós, porquanto não cometestes infidelidade contra o Senhor. Agora livrastes os filhos de Israel da mão do Senhor. Finéias, filho do sacerdote, Eleazar e os príncipes, deixando os filhos de Ruben e os filhos de Gade, voltaram à terra de Gileade para a terra de Canaã. Voltaram da terra de Gileade para a terra de Canaã, os filhos de Israel, e deram-lhes conta de tudo. Com esta resposta deram-se por satisfeitos os filhos de Israel, os quais bendisseram a Deus, e não falaram mais de subir a pelejar contra eles, para destruírem a terra em que habitavam os filhos de Ruben e os filhos de Gade,
Os filhos de Ruben e os filhos de Gade chamaram o altar de testemunho, porque disseram: é um testemunho entre nós de que o Senhor é Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Que houve conversa, né? Aquelas pessoas já saíram dispostas a pelejar, mas houve uma conversa antes, glória a Deus, e eles puderam se explicar, né? Muito importante a comunicação, a importância da comunicação. Se essas pessoas não tivessem se comunicado, já tivessem ido pelejar contra aquelas pessoas que estavam agindo de boa fé, né? Glória a Deus por isso. Vamos ler os comentários. Verso 6. Suas tendas. A metade da tribo de Manassés, de Bazã, foi para o seu lar permanente, ao oriente do rio Jordão. Do verso 10 ao 34. Não se deve pensar que os israelitas que ficaram além do Jordão estavam fora dos limites de Israel. A verdadeira fronteira não era o rio, mas sim a serra de montanhas, além de Gileade, que separava a herança das 2 tribos e meia do deserto. Os poderosos reinos de Sion e de Og tinham sido entregues por Deus às mãos do seu povo. Alguém tinha o dever de administrar este rico território, como fiel mordomo das bênçãos recebidas por Deus. Por isso ficou aos cuidados das tribos que tinham mais gado, para aproveitarem melhor esta terra, a melhor parte da terra prometida. O zelo religioso de ambas as partes desse povo se contrasta com a situação de Jeremias 11, 13. Verso 10. Edificaram um altar grande e vistoso. Foi construído um altar no monte. Foi construído no monte dos Rubenitas e Gaditas. Realmente, não era um altar no qual iam sacrificar animais, mas era apenas um monumento religioso em memória da aliança feita por Deus com Israel. Mesmo separado das outras pelo rio, essas tribos constituíam uma só nação. A construção de tais monumentos era comum. Um outro altar com o propósito de sacrificar animais tinha sido contra o mandamento de Deus. Então, eles não construíram um altar, né, para sacrificar, mas era um altar de testemunho. E aquelas pessoas realmente faziam parte, era uma só nação, né? Finéias, o mensageiro, foi bem escolhido. Era o representante da tribo de Levi. Como o do sumo sacerdote, ele era zeloso para a honra de Deus, né? O verso 14. Um príncipe de todas as tribos, cada uma das 9 tribos e meia, seu representante. Havia um representante de cada uma, né? Estes iam corrigir o erro das outras tribos que edificaram o altar. O verso 22, o poderoso, o Deus, o Senhor. 3 nomes de Deus são usados: El, o poderoso; Elohim, o majestoso; Jeová, o Senhor que se revela a Moisés. Esta é uma fórmula impressionante, usada a fim de despertar os rebeldes, alertando-os de que estavam tratando com o verdadeiro e único Senhor, Deus dos céus e da terra. Glória a Deus por isso. O verso 29, o altar do Senhor. O altar oficial de Israel naquela época ficava em Siló. Verso 31, o Senhor está no meio de nós. Finalmente, os representantes do Além Jordão concluíram que o altar levantado não era um ídolo, como pensavam. E já que as tribos não se tinham rebelado, Deus ainda estava com Israel. Aleluia. Veja Mateus 18, 20. Vamos ler Mateus 18, 20.
Deus. 18. 18:20 diz assim: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio. Aleluia, glória a Deus. Então essas pessoas estavam, né? Estavam unidas com Deus, glória a Deus. Chamaram o altar. O nome do altar mostrava que este era realmente um monumento ao único Deus. O Senhor é Deus. É uma expressão que significa que Jeová é o único Deus verdadeiro. Aleluia, glória a Deus. Muito grata a Deus pela leitura desse livro, né? A cada dia que passa a gente se regozija, se alegra, porque a cada dia a gente aprende mais e mais a exaltar esse Deus que só Ele é merecedor de toda a honra e de toda glória. Aleluia. Vamos ler o capítulo 23, né? Que ele fala: Josué exorta o povo a observar a lei do Senhor. Josué exorta o povo a observar a lei do Senhor. Josué exorta o povo a observar a lei do Senhor. Passando muito tempo depois que o Senhor dera repouso a Israel de todos os seus inimigos em redor, e sendo Josué já velho e entrado em dias, chamou Josué a todo Israel, os seus anciãos, os seus cabeças, os seus juízes e os seus oficiais, e disse-lhes: já sou velho e entrado em dias, e vós já tendes visto tudo quanto fez o Senhor vosso Deus a todas estas gerações, por causa de vós, porque o Senhor vosso Deus é o que peleja por vós. Aleluia, glória a Deus. Que possamos ter sempre essa certeza, meu irmão, minha irmã, que Deus é quem peleja por nós. Aleluia. Vede aqui que vos fez cair em sorte as vossas tribos, estas nações que restam, juntamente com todas as nações que tenho eliminado umas e outras, desde o Jordão até o mar grande para o pôr do sol. O Senhor vosso Deus as afastará de vós e as expulsará de vossa presença, e vós possuireis a sua terra, como o Senhor vosso Deus vos prometeu. Aleluia. Esforçai-vos, pois, muito para guardardes e cumprirdes tudo quanto está escrito no livro de Moisés, da lei de Moisés, para que dela não vos aparteis, nem para a direita, nem para a esquerda. Que maravilha! Aqui Josué fala: esforçai-vos. Por que Josué fala esforçai-vos? Porque ele sabia que não era fácil. Não é fácil para a gente manter-se fiel, firme na lei do Senhor. Porque nós, como seres humanos, somos tão falhos e temos uma tendência tão grande de nos desviarmos, que ele reforça aqui: esforçai-vos, pois, muito para guardardes e cumprires tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dela não vos aparteis, nem para a direita, nem para a esquerda, para que não vos mistureis com estas nações que restaram entre vós, porque ficaram pessoas ainda que tomaram as terras, mas ainda ficou algumas pessoas, né? Alguns grupos ainda ficaram ali. Não façais menção dos nomes de seus deuses, nem por eles façais jurar, nem os sirvais, nem os adoreis. Mas ao Senhor vosso Deus vos apegareis, como fizeste até o dia de hoje. Pois o Senhor expulsou
de diante de vós grandes e fortes nações. E quanto a vós outros, ninguém vos resistiu até o dia de hoje. Um só homem dentre vós perseguirá 1000, pois o Senhor vosso Deus é quem pelejará por vós, como já vos prometeu. Portanto, empenhai-vos em guardar vossa alma, para amardes o Senhor vosso Deus. Empenhai-vos em guardar vossa alma, para amardes o vosso Deus. Porque se dele vos desviardes e vos apegardes aos restantes das nações, ainda em vosso meio, e com elas vos aparentardes, e com elas vos misturardes, e a elas convosco, sabei certamente que o Senhor vosso Deus não expulsará mais estas nações da vossa presença, mas vos serão por laço e rede, e açoite às vossas ilhargas, e espinhos aos vossos olhos, até que pereçais nesta boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. Eis que até hoje sigo pelo caminho de todos os da terra. Vós bem sabeis de todo o vosso coração e de toda a vossa alma que nenhuma só promessa caiu de todas as boas palavras que falou vós, o Senhor, vosso Deus. Todas vos sobrevieram, nenhuma delas falhou. Aleluia. Então, todas as promessas, nenhuma falhou. E sucederá que, assim como vieram sobre vós todas essas boas coisas que o Senhor vosso Deus vos prometeu, assim cumprirá o Senhor contra vós outros todas as ameaças, até vos destruir de sobre a boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. Quando violares a aliança que o Senhor vosso Deus vos ordenou, e fordes e servirdes a outros deuses, e os adorardes, então a ira do Senhor se acenderá sobre vós, e logo perecereis na boa terra que vos deu. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Então, até o capítulo 23, nós vamos ler. E vamos ler os comentários do capítulo 23. Então, aqui a gente vê Josué, ele exortando as pessoas a observarem a lei do Senhor, a não se desviarem nem para a esquerda, nem para a direita, nem para a esquerda, seguir firme o seu caminho, o seu propósito de adorar o Senhor, nosso Deus. E aí, quando eu estou lendo esse capítulo, claro, tenho que pegar para a minha vida. E você que está escutando também tem que pegar para a sua vida. Porque essas pessoas não são diferentes de nós. Essas pessoas são pessoas que passaram por situações diferentes das nossas, sim. Mas sentimentos dentro de nós é sempre o mesmo, porque o ser humano ele não muda, ele só tem costumes diferentes, ele só tem culturas diferentes. Mas dentro de nós existe a essência, a mesma essência. Nós somos falhos. Não importa quem seja o ser humano, aonde ele esteja, somos seres falhos. Temos que estar lembrando continuamente as coisas que as pessoas fazem por nós. E lembrar também do que Deus faz por nós é necessário, porque nós temos a tendência de esquecer. Deuteronômio é um livro que é lembrando tudo o que aconteceu nos livros anteriores, porque as pessoas têm tendência de esquecer, nós temos a tendência de esquecer. Temos que estar continuamente lembrando. Por isso que nós devemos estar lendo a Bíblia todos os dias, para lembrar do que Deus fez por nós.
Então aqui Josué está relembrando essas pessoas, que elas se empenhem, se esforce. E eu estou falando para você, para mim, nesta tarde. Nos esforcemos, nos empenhemos para seguirmos firmes, observando a palavra do Senhor. Aleluia. Aqui no verso 13, diz assim. Verso 13 diz assim: Sabeis certamente que o Senhor vosso Deus não expulsará mais estas nações da vossa presença, mas vos serão por laço e rede. Então, nações, vos será por laço e rede. Israel foi avisado do perigo de ter relações com aquelas nações que serviam a deuses falsos. Elas só podiam inculcar uma nefasta influência de idolatria e desobediência. O último discurso de Josué nos ensina as seguintes verdades sobre a vida religiosa. Vou listar aqui. 1. Repousa sobre a graça de Deus. Uma verdade, né? Que o discurso ensina, que ela repousa sobre a graça de Deus. 2. Pela fé, já se considera possuidora da bênção prometida por Deus. Então, pela fé, nós já somos possuidores da bênção de Deus, da bênção prometida a Deus, né? Conforme Pedro 1, 3 a 4. Vamos ler Pedro 3, 1 a 4. Pedro 1, 3 a 4. Segunda Pedro. 2 Pedro 1, 3 a 4. Diz assim: Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Então, aqui ele está falando pela fé, já somos possuidores das bênçãos prometidas por Deus, né? O 3, confiando em Deus, continua a vencer os inimigos. 4, alimenta-se na palavra de Deus. Então, a gente tem que se alimentar da palavra de Deus. 5, exige a santificação. 6, inspira-se na maioria das grandes vitórias do passado e na esperança de maiores triunfos no futuro. 7, exercita-se a fidelidade a Deus. Aleluia, glória a Deus. Conserva-se no temor do Senhor. O fim glorioso da jornada de uma vida religiosa está descrita em 1 Tessalonicenses 4, 13 a 8. A vida eterna ao lado do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Que maravilha de leituras essa tarde. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e nos mantenha sempre firmes, nos esforçando, nos empenhando a vivermos na presença dEle. Aleluia, glória a Deus. Vamos orar nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada, Senhor Deus, pela leitura da Tua palavra. Muito obrigada pelo Teu amor, Pai querido. Muito obrigada pelo Teu cuidado, Senhor Deus. Pois sei, meu Pai,
em quem tenho crido, Pai querido. E me dá sempre força, Pai, para estar na tua presença, que eu possa estar me empenhando a cada dia, Senhor Deus, para andar na tua presença, para fazer a tua vontade, meu Pai querido. Abençoa cada pessoa que está vendo esse vídeo, Senhor Deus. Abençoa cada familiar seu, meu Pai querido. Que o Senhor esteja, Pai amado, dando força também, Senhor Deus, para que essas pessoas possam estarem, Senhor Deus, voltadas, Pai querido, a andar na tua presença, Senhor Deus. Em nome de Jesus, Pai, eu te oro e te agradeço. Amém. Amém. Glória a Deus.